Minha saudação a você que me acompanha no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Leitura do texto da Igreja Católica, A Esperança Não Decepciona, baseada na Carta aos Romanos, Carta de São Paulo, para reflexão no mês da Bíblia 2025, quarta parte, a partir da página 42. Reconciliados com Deus, somos peregrinos de esperança. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 21. No coração de cada pessoa existe a esperança como desejo e expectativa do bem. Apesar de não saber o que o amanhã trará consigo, todos a cultivam em seus corações. No entanto, a imprevisibilidade do futuro pode dar origem a sentimentos contraditórios, da confiança ao medo, da serenidade à desolação e da certeza à dúvida. Cotidianamente encontramos pessoas desanimadas que olham para o futuro com ceticismo e pessimismo, como se nada lhes pudesse oferecer felicidade e contentamento. Frente a esse desafiante cenário, o Papa Francisco, saudoso Papa, abriu o ano jubilar com esta expressão bíblica contida no 5º capítulo da Carta aos Romanos. A esperança não decepciona. Capítulo 5, versículo 5. Oferecendo-nos uma oportunidade neste tempo de grande graça de reavivar a nossa esperança, depositando-a em Jesus Cristo. Que as palavras inspiradas do apóstolo Paulo, dirigidas à comunidade de Roma, nos auxiliem a encontrar e dar razões à nossa esperança, fortalecer a fé e revigorar nosso testemunho da caridade. Nesse sentido, propomos-nos elencar e refletir alguns aspectos do capítulo 5 da Carta aos Romanos: a paz, a esperança, a justificação, o amor divino, o pecado e a morte, a justificação e vida diretamente relacionadas ao ponto central do capítulo, que é a reconciliação. Proposta de leitura e compreensão de Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 21. A leitura e a compreensão do 5º capítulo da Carta aos Romanos não é imediatamente fácil para aqueles que não são habituados à linguagem e aos conceitos paulinos. Os próprios estudiosos também têm opiniões divergentes e diferentes sobre a colocação do mesmo capítulo dentro da estrutura geral da carta, particularmente no que diz respeito à relação direta com o que o precede e com o que o segue. Para alguns, o capítulo 5 é, porém, uma continuação e um esclarecimento do que já foi dito nos capítulos anteriores. Essa questão não é trivial, pois, dependendo de como se estabelece a perspectiva da leitura, mudará a ênfase da interpretação do próprio texto. Partindo desses pontos, a opção feita é aquela que o considera como um ponto de transição entre os capítulos anteriores e os seguintes, enfatizando particularmente o fato de que nele se encontram unidade e ligação com o que antecedeu. Essa proximidade se dá particularmente pela presença de termos de vocabulário, temáticas e similar estruturação, sendo um aprofundamento e uma melhor explicação do que foi apresentado pelo apóstolo nos capítulos anteriores. O capítulo está subdividido em duas partes. A primeira, Romanos 5, versículos do 1 ao 11, é o desenvolvimento cristológico do conceito de justificação, explicado nos capítulos anteriores e explicitado como tese em Romanos 3, versículos de 21 a 24. Nesse contexto, ou nesse conceito, Paulo afirma que todos são justificados gratuitamente pela graça divina por meio da redenção realizada em Jesus Cristo,
Na segunda parte, capítulo 5, versículos do 12 ao 21, é apresentada uma comparação entre Jesus Cristo e Adão, na qual é destacado o papel positivo e superior de Jesus Cristo em sua relação com a humanidade, por ele redimida do pecado e da morte causados pela desobediência e pecado de Adão. Ao seguirmos esta subdivisão, propomos a leitura do texto ressaltando os temas apresentados anteriormente, de modo que todos possam acompanhar o pensamento e a intenção do apóstolo Paulo, que dirige uma palavra de esperança à comunidade de Roma. A esperança ancorada na paz. O capítulo 5 se inicia com uma afirmação sobre a paz. Estamos em paz. No grego, o verbo está no indicativo, portanto, não estamos diante de uma exortação, mas de um dado. A esperança é ancorada em uma comunidade cristã que vive relações fraternais ditadas pela paz, sendo esta uma condição positiva e permanente vivida pela comunidade de cristãos a qual Paulo se dirige. A paz é, portanto, indicada como o primeiro pré-requisito que alimenta a esperança. É o sinal explícito de que a esperança é realmente presente e nutrida diante dos momentos felizes e tristes, harmoniosos ou tensos que os cristãos enfrentam no dia a dia. Portanto, para ser peregrino de esperança, é necessário cultivar e viver hoje na paz, com a vida assinalada por uma gratidão cotidiana e perene, diante do amor gratuito de Jesus Cristo, que amou e se sacrificou por toda a humanidade na cruz. Essa necessidade se manifesta quando a vida não é ainda totalmente marcada pela graça e pela comunhão com o Senhor, ou quando os valores do Evangelho ainda não estão presentes totalmente nas escolhas e atitudes cotidianas. Apesar de tudo isso, ser peregrino de esperança é confiar na promessa do Senhor, algo que Abraão vivenciou, como afirma Paulo ao dizer que ele esperou contra toda esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. Para os cristãos, a esperança que deve iluminar toda a vida está ancorada na ressurreição do Senhor, como sendo o início de uma nova vida para todos, fundamentada nas promessas divinas. A esperança é uma atitude, uma escolha de fé, de olhar para o passado, viver o presente e desejar construir um futuro marcado pela confiança nas promessas do Senhor por meio de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que nos comunica a força do Espírito Santo. Desse modo, o encontro das pessoas com Jesus Cristo é condição fundamental para que todos sejam formados como seus discípulos missionários, capazes de estabelecer com a comunidade da igreja laços de pertencimento e de gestos, testemunhos e atitudes missionárias e evangelizadoras como verdadeiros sinais do reino de Deus. Justificado pelo amor em Jesus Cristo. A paz que Paulo se refere tem um fundamento, sem o qual seria impossível experimentar a esperança no coração da comunidade, isto é, a justificação pela fé por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sendo assim, procuremos compreender um pouco melhor essa difícil expressão, coração da teologia paulina, aprofundada nesse capítulo, mas que já fora apresentada nos capítulos anteriores. Devido à realidade do pecado que enfraquece ou rompe a relação entre Deus e o ser humano, a realidade da justificação é inserida nesse relacionamento entre Deus e a humanidade, visto que Deus justifica a pessoa por restabelecer com ela uma relação justa, de forma total e gratuita, sem esperar que esteja nas condições certas para entrar em relação com aquele que a justificou. Na concepção de Paulo, Deus nos torna justos porque é benevolente e misericordioso e nos ama independentemente de nossa capacidade de responder adequadamente ao que a Torá exige e indica como uma vida moralmente agradável a Deus. Portanto, fomos justificados por Deus
mediante a entrega de Jesus, que se sacrificou voluntariamente até a morte e voltou à vida. Romanos 4, versículo 25. O homem que professa a fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é inserido pela graça divina, no circuito e no caminho da justificação, sendo alcançado pelo amor divino manifesto na redenção operada na cruz e levado a contemplar a obra de redenção, isto é, o quanto Jesus realizou no passado ao doar sua vida, tornando-se assim digno de estar diante de Deus. Apesar de se reconhecer inadequado, tal homem vive o presente em paz com Deus e se projeta com a esperança para o futuro. A luz que o ilumina hoje, em seu cotidiano, no presente, provém do evento pascal de Cristo, algo que se realizou no passado, sempre atualizado na história humana e que o ilumina também verso o futuro, marcando-o com uma esperança escatológica do fim dos tempos. Assim, a esperança é o fundamento sobre o qual o homem, concreto e situado historicamente, pode vislumbrar e perceber, presentes em sua vida, mesmo que não plenamente, os sinais da salvação escatológica. Comentando os primeiros versículos do capítulo 5 da Carta aos Romanos, o saudoso Papa Francisco escreveu: assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é o dito de São Paulo, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 2 e depois 5. São Paulo nos oferece aqui vários pontos de reflexão. Sabemos que a Carta aos Romanos assinala uma passagem decisiva na sua atividade evangelizadora. Até então, desenvolveu-se na zona oriental do Império. Agora espera o Roma, com tudo o que esta representa aos olhos do mundo. Um grande desafio que há de enfrentar em nome do anúncio do Evangelho, o qual não conhece barreiras nem fronteiras. A Igreja de Roma não foi fundada por Paulo, mas ele sente um vivo desejo de lá chegar, logo que possível, para levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança, dessa esperança que realiza as promessas, introduz na glória e não desilude, porque está fundada no amor. A base sobre a qual se fundamenta a esperança é, portanto, Jesus Cristo, por meio do qual somos apresentados, temos acesso e somos acolhidos diante da face amorosa do Pai. Em outras palavras, ele, com seu dom sacrificial, nos permitiu chegar ao Pai e somos acolhidos e abraçados pelo seu divino amor. Tudo isso graças à benevolência divina, ao acolhimento amoroso que Deus reserva a cada um. Em todo tempo e lugar, a possibilidade de todos serem alcançados indistintamente pelo olhar divino. Porém, vive marcado por essa esperança todo aquele que adere pessoalmente a Jesus Cristo pela profissão de fé, sendo inserido na comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Firmes e fortes como uma rocha na esperança que não decepciona. Mais um capítulo aqui do texto da Igreja Católica sobre o mês da Bíblia. Paulo convida e incentiva os romanos a serem firmes e fortes como uma rocha, não cultivando em seu coração o medo e a incerteza. Sempre se gloriando, no sentido plenamente positivo, na esperança da glória futura. Isto é, ele os convida a olharem para o presente e o horizonte futuro com esperança, porque Deus os chama a viverem em comunhão com ele e já se aterem à vida futura em sua presença divina. De fato, pela
morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos são justificados e acolhidos na presença de Deus, convidados a participarem da glória reservada a cada um, na esperança de viverem para sempre na comunhão com Ele. É essa realidade divina que os permite viver em paz, na esperança, sendo firmes e fortes, tendo motivos para se gloriarem diante daqueles que não acreditam de forma alguma nessa nova perspectiva de vida. O apóstolo Paulo, porém, não é um sonhador, pelo contrário, é muito realista e sabe bem que a vida cotidiana é muito dura e marcada por imensos desafios, perdas, dificuldades. Capítulo 5, versículos do 3º ao 4. Nesse sentido, o saudoso Papa Francisco comentou: São Paulo é muito realista. Sabe que a vida é feita de alegrias e sofrimentos, que o amor é posto à prova quando aumentam as dificuldades e que a esperança parece desmoronar-se diante do sofrimento. No entanto, escreve: E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Para o apóstolo, a tribulação e o sofrimento são as condições típicas de todos aqueles que anunciam o evangelho em contextos de incompreensão e perseguição, conforme a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 3º ao 10º. Mas em tais situações, através da escuridão, vislumbra-se uma luz. Descobre-se que a evangelização é sustentada pela força que brota da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso faz crescer uma virtude que é parente próxima da esperança. E esta é a virtude, paciência. Virtude, parente próxima da esperança, paciência. Pode parecer paradoxal, mas mesmo na dor, alguém pode se gloriar na esperança, algo que o próprio Paulo vivenciou, visto que passou por perseguições, sofrimentos físicos e morais, tribulações e prisões durante a sua vida apostólica, mas nada e ninguém conseguiu separá-lo de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo de 35 a 39. As provações da vida e os embates cotidianos podem fazer com que o fiel esmoreça e perca a esperança. Todavia, nesse sentido, a vida do apóstolo pode servir de exemplo e estímulo, visto que ele, nas circunstâncias elencadas, sempre permaneceu firme porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Capítulo 5, versículo 5. De fato, é precisamente dentro e fora dos momentos de tribulação e grandes sofrimentos que a esperança não decepciona, porque mediante o Espírito Santo é fortalecida e se torna firme a convicção de que o amor de Deus é inabalável e permanente. O amor ao qual o apóstolo dos gentios se refere é o amor com que Deus ama cada um de nós, não tanto o amor com que amamos a Deus. É totalmente gratuito, é graça dirigida a todos indistintamente e não alcançada pelos merecimentos próprios, visto que, na teologia paulina, não somos considerados dignos de tamanho amor, somos dele destinatários por livre dádiva da parte de Deus. Ele se derrama, transborda e atravessa os corações de uma forma tão profunda e íntima que não decepciona ninguém, alcançando a todos onde se encontrem, mesmo quando estão longe de Deus. Portanto, a esperança depositada no amor divino, livre, gratuito e infinito, nos permite viver com firmeza e paz, mesmo quando nos sentimos frágeis e atribulados, quando as questões diárias nos roubam a paz e a segurança. É essa confiança no amor divino que pode fazer de cada um de nós peregrino de esperança e testemunha do mesmo amor derramado em nosso coração.
tornando-nos sinais vivos e concretos da ternura, da compaixão e da bondade divina. Sobretudo quando nos fazemos próximos e comunicamos o amor de Deus aos sofredores, aos vulneráveis, aos excluídos e marginalizados, muitas vezes relegados às periferias geográficas e existenciais, como membros de uma igreja samaritana e misericordiosa, uma comunidade da igreja de justificados pelo amor, capaz de defender e promover a vida de todos os filhos de Deus, reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Na última parte desta primeira sessão, Romanos capítulo 5, versículos do 6 a 11, Paulo retoma o que afirmou anteriormente sobre o amor de Deus e o dom do Espírito Santo, conectando ao que já tinha proposto em Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Pois se é verdade que o amor de Deus é derramado nos corações, e se é igualmente verdade que a esperança não decepciona, tudo isso é porque tem como princípio, fonte e centro o próprio Jesus Cristo. Paulo especifica a razão da esperança que não decepciona. Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6, indicando assim ponto central de toda a sua teologia e da existência cristã, que é o conceito de reconciliação. Não se encontra nos escritos do apóstolo, dos gentios, uma definição do amor de Deus, mas sim a descrição de como Deus ama e nos amou. Foi em Jesus Cristo que ele nos amou, o seu Filho único que assumiu a humanidade, situado historicamente, uma pessoa concreta, amou os seus até o fim, isto é, plenamente, até entregar a sua vida na cruz. João capítulo 13, versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Ele é a manifestação plena e visível do amor do Pai derramado em nosso coração. Jesus morreu de forma escandalosa e livre. O seu amor até a morte foi manifestado precisamente em um contexto negativo de traição, de abandono e de solidão, de impiedade, para usar um termo paulino. Ele derramou seu amor em nosso coração, rezou por nós até o fim e foi até as últimas consequências de sua decisão e escolha em amar e realizar a vontade do Pai. Como afirma Paulo, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Isto é, quando ainda não havia nada em nós que fosse digno de amor, nem mesmo um simples ato de arrependimento. Em Romanos 4, versículo 5, o apóstolo afirma que Deus justifica os ímpios. Aqui vemos muito bem como Deus, na mais absoluta gratuidade, torna justo um ímpio, oferecendo comunhão com ele em seu amor eterno. Sejam os ímpios contrários ao seu amor, incapazes, indiferentes ao seu chamado à vida de comunhão e fechados ao dom da fé, ainda assim, a medida do amor de Deus é a não medida. Por isso chama-se graça. Ou seja, Jesus se solidarizou com todas as pessoas, mesmo com as mais distantes e amaldiçoadas, para que ninguém possa sentir sobre si a maldição divina, mas a sua incomensurável benevolência. O apóstolo Paulo insiste nesse aspecto ao afirmar que Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A entrega e a morte de Jesus na cruz estão ligadas ao seu amor pessoal pelo Pai e ao desejo de fazer sua vontade, como também ao amor por todos aqueles que o Pai lhe confiou, mesmo aqueles que se perderam nesta terra, conforme João, capítulo 6, versículos do 37 ao 40. Assim sendo, podemos compreender bem em que consiste a reconciliação como um novo tema que surge no final desta sessão. A reconciliação, em linhas gerais, é o restabelecimento das relações interpessoais de amizade e fraternidade anteriormente rompidas por alguém ou por algum motivo. Na teologia de São Paulo apóstolo,
O aspecto mais paradoxal e ao mesmo tempo maravilhoso é que o primeiro e decisivo passo para a reconciliação não é dado pela pessoa, mas pelo próprio Deus. Este é um puro ato de graça, de amor infinito e gratuito, de benevolência que Deus reserva a cada criatura, derramando sobre todos os corações o seu amor de Pai, reconciliando consigo mesmo em Jesus Cristo a humanidade inteira, conforme a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. O termo sofre uma completa inversão no uso paulino, pois ao tocar o ponto fundamental da relação entre Deus e a humanidade, o apóstolo afirma que não é Deus quem precisa ser reconciliado conosco, mas certamente o contrário. Somos nós que precisamos ser reconciliados com Deus. Não são mais as boas obras, as orações e os sacrifícios por parte dos homens e mulheres que os levarão à reconciliação com Deus, mas a ação amorosa e gratuita de Deus, que em Jesus Cristo reconcilia consigo toda a humanidade. Isso pode ser encontrado na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ele manifesta a sua glória por meio da morte e ressurreição de Cristo, dando o primeiro passo em direção à humanidade quando esta ainda estava mergulhada no pecado. Romanos 5, versículo 8. O apóstolo São Paulo faz em primeira pessoa tal experiência de ser reconciliado com Deus, que para ele se iniciou na estrada de Damasco, onde ele experimentou a força da ação divina que o resgata quando ele ainda era perseguidor dos cristãos. Esse acontecimento marca-o profundamente e é fundamental para a formação do seu conceito de reconciliação, visto que ele experimenta a força da ação de Deus que o resgata do pecado e da morte. São Paulo, apóstolo, se reconhece como um embaixador da reconciliação, algo que ele mesmo afirma na segunda carta aos Coríntios, assumindo a responsabilidade de exortar aos irmãos e irmãs a deixarem se reconciliar com Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Essa postura do apóstolo deve nos inspirar no anúncio do evangelho que, para Paulo, é o próprio Jesus Cristo morto para o perdão dos pecados e ressuscitado para a salvação da humanidade, a fim de que todos possam fazer a mesma experiência tão bem retratada na parábola do filho pródigo, que foi alcançado pelo amor do Pai, perdoado e restabelecido em sua dignidade de filho, conforme Lucas, capítulo 15, versículos do 20 ao 24. Então, é mais uma parte do texto da Igreja Católica, A Esperança Não Decepciona, no mês da Bíblia de 2025, setembro, texto baseado na carta aos Romanos. Tem sequência ainda. É só você acessar @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. @PauloRobertoMaciel 6/. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.